Seja bem-vindo a mais um podcast VivePod. Hoje, novamente, eu estou, começando o ano de 2024, nós estamos em janeiro, e eu estou com ele novamente. Bom, na verdade, ele dispensa apresentações, ele já tem o episódio 1 e 2 dele no YouTube, você pode encontrar lá, ele é o Dr. Alex, a gente vai falar sobre assuntos hoje que você não pode deixar de saber. Presta atenção, ET, você acredita? Como é que fala? Não os extraterrestres, os intraterrestres. Você já ouviu falar disso? Bora, tem mais. Próxima pandemia. Gente, vai ter? Vai ter, doutor? Próxima pandemia? Fica aí. Doutor Alex, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você topou de novo. E todas as vezes que você vem, eu me enche de conhecimento. E eu sempre fico assim, gente, o que eu vou conversar com o homem? Ele é uma Wikipedia, né? A gente estava falando enciclopédia, que vocês sabem em casa, que é da minha época e da época dele, mas agora nós estamos no digital, vamos procurar o Dr. Alex no Wikipedia. Já está lá? Já está! Já estou no chat de GPT, já lá. Sério? Se você botar, eu fiquei impressionado. Tem 2 parágrafos gigantes falando de mim lá no chat GPT. Que interessante! Muito interessante. Eu postei recentemente até no History lá. Tá vendo, gente? Eu fui fazer uma pesquisa, fui ver, cara, será que eu estou por aqui? Botei lá e bum, veio o conteúdo. Sensacional! Muito bom. Quer dizer, a gente já é global, né? A gente já é global. Muito bom. É global. Falando dessa semana, vamos começar com um assunto bem relevante e que a gente acha que não será... Muita gente fica negando que isso é possível. Estamos à porta da Terceira Guerra Mundial? Vivi, isso é algo muito importante, né? Primeiro porque você pode. Isso, todo mundo pode fazer guerra, né? Em vez de fazer sexo, eles querem fazer o quê? Sim. Guerra, né? O mundo, né, ele tem uma tendência aos conflitos, né? Se você olhar lá atrás, desde o Éden, tá dando problema. Desde o Éden. Começou com um casal, depois Caim mata Abel, depois tem Lameque matando 2, depois de Noé problemas com Cã, né? E de lá para cá não parou, né? Então eu fiz até uma varredura, porque a gente vai ampliar a nossa bibliografia esse ano, né? Nós temos 7 livros, vamos lançar mais 6 agora em 2024. Então eu fui olhar o que aconteceu na história humana, né? E eu fiquei surpreso que eu não encontrei um século de paz. Não há um século de paz. Né? Você vê que o século XX foi um século incrível, né? Nós avançamos um monte. Né? Nós pegamos de cara uma Primeira Guerra Mundial, né? E pegamos uma Segunda Guerra Mundial e centenas de conflitos regionais, centenas de conflitos regionais. Você vê, a gente entra, né, no ano 2000, no século XXI, ok? E estamos com diversos conflitos regionais, né? No momento atual são 9 agora, né? 10 com o problema do ataque do Irã ao consulado americano, né? Lá no Iraque, a base de Israel. Então vai surgir um nono, com uma nova frente de guerra, né? Um novo conflito, nós estávamos com 8, né? Aí rolou esse problema do Iêmen e agora já está surgindo um nono. Logo com o Irã, nono, né? E aí envolvendo a questão do Irã ali, que aí já envolve, né, mais próximo à China, né? Já traz a Coreia do Norte, né? Recentemente o Biden falou que não vai apoiar a independência de Taiwan, isso é gravíssimo, né? Porque isso já lança o mundo numa outra frente de guerra, também em cima disso, né, por causa dos chips. Se a China dominar os chips de Taiwan, simplesmente dominar o planeta. Sim, sim. Já que a gente está falando de guerra, vamos falar do míssil? Satã 2? Olha, é forte, hein? Vamos falar disso? É forte, hein? Satã 2, é forte. O nome... Mas esse é mesmo o nome? É o nome, eles batizaram. Que loucura! De maneira carinhosa, né? De maneira carinhosa, porque o conceito de Satã é só alguém que vai destruir tudo, né? Esse é o princípio russo, né? Se você olhar a bandeira russa, né? E até se aqui no episódio você puder projetar a bandeira da Rússia, aí você amplia, você vai ver que no centro da bandeira você tem um cavaleiro matando um dragão. Você sabia disso? Não. Está lá na bandeira russa. Um
muito interessantes. Então, Detalhes que a gente não imagina. um reptiliano está sendo destruído por um ser humano. Vou repetir. Aguenta. Um reptiliano está sendo destruído por um ser humano. Um reptiliano alado. Ok? Então você vê que nós temos mais coisas debaixo do céu do que a nossa vã filosofia. Não é isso? Então Sim. tem muita coisa que a gente não presta atenção. Né? Você vê, a maioria dos nossos ouvintes não sabiam disso. Sim. Ok? Eu, particularmente, me atentei a isso, não deve ter 30 dias a respeito disso, que eu estava olhando lá e eu estou vendo um troço na bandeira e me chamou a atenção, e aí eu dei um zoom. Quando eu dei um zoom, falei, meu Deus, um cavaleiro matando um reptiliano. Escatologicamente, não teríamos essa terceira guerra mundial. Seria o fim. Uma boa pergunta. Vamos ler o texto de Mateus 24, 25. Né? Ele nos fala no plural, né, de guerras, rumores de guerras, pestes, está no plural, né? No momento atual, tem um dragão aí de 6 cabeças, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa nova pandemia aí, tudo que isso representa nas nossas vidas, né? E as medidas que a gente tem que tomar, né? Corretivas, mas vamos lá. Quando você olha o texto deixa claro, né, que os conflitos vão se multiplicar. Você vê, nós temos a possibilidade de um conflito aqui grave envolvendo a Venezuela, né, e Guiné, né, lá em cima. Né? Ok? E aí você vê. Então, Guiné não é. Me fugiu o nomezinho, é. Guiana. A Guiana, né? Guiné. Sim, vai ver Guiana. que tem sim. conflito que vai acontecer. Fica ligado aí, gente. Tem conflito que vai acontecer em Guiné. Sai. Olha, Guiné-Bissau, na verdade, né? Porque essas coisas assim, quando acontece, pode ter certeza. Tá vindo treta aí lá pro lado da Guiné. Mas na Guiana. Aí você vê, aquilo ali já é um ponto, né, para você ter um conflito envolvendo a América Central. Sim. Ok? A América do Norte desce, né? Você tem Cuba no meio do caminho ali, não é isso? De cara ali para a Flórida, e na sequência você tem um problema de interesse envolvendo ali Inglaterra, envolvendo diretamente a França. Né? Esse problema do Iêmen mesmo, nós tivemos o quê? Inglaterra, França, Austrália e Estados Unidos retalhando lá os Houthis, né? Os rebeldes do Iêmen lá, e aí atacaram. Na sequência, o Irã resolveu revidar, né? Ele resolveu dar uma revidada em cima disso. Então, o cenário, né, ele amplia, ok? Então, uma terceira guerra mundial é totalmente possível e viável até com a visão escatológica. Por quê? Tem que surgir alguém que vai ser o pacificador, que vai trazer o discurso da falsa paz. Se você lembrar recentemente, né, aquele trabalho do Apocalipse feito pelo pessoal da rede de TV do Macedão, como é que é o nome ali do pessoal do Macedo? Record? A Record. Eles colocaram bem esse momento. Então você tem as famílias que mandavam no mundo, eles começam a se matar entre eles, na sequência estoura um conflito global, e aí surge alguém que vai fazer o acordo na ONU, propondo uma estabilidade para o planeta, né? Que é esse momento que a gente caminha. Né? Nós estamos nos primeiros ensaios, né, para que, de fato, o iníquo se manifeste. A gente fica aguardando, então, o anticristo, né? A gente fica aguardando, é forte. Para que... Eu vou dizer, tu fica, né? Eu tô querendo zarpar fora. Nós não estaremos aqui? Boa pergunta. Tem uma galera que me pergunta, o senhor é pré-tribulacionista, tribulacionista, pós-tribulacionista? O meu entendimento é que tem que estar pronto para o resgate. O Titanic já afundou. A gente tem que reunir os barquinhos e recolher quem pode, esperando o resgate. Né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que ele volta hoje. Então isso vai acontecer no momento que a gente não espera. Por hora, eu sei que não acontece, porque está todo mundo esperando o resgate. Então não vai acontecer agora. Esse é o maior problema. As pessoas não estão preparadas para resistir a um tempo que pode ser longo. Jesus diz que se esse tempo não for abreviado, nenhuma alma se salvaria. Olha só. Loucura, né? Mas pensando nessa forma que você falou do anticristo, eu, Viviane, particularmente, acho que nós viveremos isso antes de sermos
enfim, resgatados. Eu acho que a igreja tem que estar preparada para isso. A igreja, quando eu falo isso, é a igreja Viviane, a igreja você, a igreja quem está em Não casa. é a igreja do tijolo. Né? Não. Não é a do tijolo, porque a do tijolo já deu ruim, né? Já deu ruim. Já deu ruim, né? Você vê o que como diz você, babou. Babou, né? O Chico babou geral, já está dizendo Sim. que vai largar, né? O cajado dele, interrogação se isso vai acontecer, né? Ou se ele foi ameaçado para poder fazer isso, né? Mas você vê que do lado nosso, né, evangélico, a gente já tem a ruptura dos luteranos, dos anglicanos, dos episcopais, né? E recentemente os metodistas e os presbiterianos americanos. Então, nós já temos uma linha progressista, né? Que ela se distancia daquilo que teria sido, né, os primeiros conceitos ou as bases cristãs, né, dentro até de um princípio de ortodoxia. Né? Aí você também já tem o problema dentro do clero ortodoxo também, que já deu pau. Aí vai entrando. Não, e aí começa a você ter um cristianismo fraco diante de um Islã forte que avança sobre a Europa e vai dando o tom da guerra de Gog e Magog. Sim. Porque você imagina o quanto é complexo você pensar um BRICS, aonde você tem a China ali, você tem a África do Sul ali, e você tem a Arábia Saudita entrando em Emirates. Como é que o Islã ele vai se associar a uma Índia, a uma China? Como é que ele vai se associar a uma África do Sul? Não tem lógica. Se você pensar no viés ideológico, né, não tem lógica. Mas isso está em curso. Observe que isso está em curso. Então, isso é uma estratégia de avanço territorial, porque eles estão ocupando territórios. Em alta velocidade. Né? Na América do Sul também. Né? A Argentina, eu acredito, vai ser a primeira nação islâmica da América do Sul, vai ser a Argentina. Nossa. Doutor, voltando para a apresentação do Satã 2, né? Sim. Que a gente tinha comentado isso em off, eu fui até pesquisar. Ele tem o poder de destruir o país França. Né? O território. Todo. Um território todo. Que só para falar para vocês entenderem, que é o tamanho do nosso estado de Minas Gerais. É isso aí. Desse jeito. Você vê que o estrago de Mariana foi grande, né? De Brumadinho foi grande. Agora você imagina todo o estado de Minas Gerais sendo destruído. Tá certo? O poder, né? O poder de um único míssil, né? Satã 2. Ele tem 16 desses mísseis e ele disse que eles estão guardados por uma necessidade eventual frente a alguma ação do Ocidente contra o território russo. Então, observe que no momento que se fala de clima, que se fala de tempestade solar, que se fala de apagão, que se fala de falta de comida, alguém investiu para construir algo que pode detonar um território, né, com milhões de vidas a serem ceifadas. Lembrando que os primeiros que fizeram isso, né, foi os americanos, Hiroshima e Nagasaki. Isso já aconteceu. Sim. A gente olha as questões como se elas fossem novas, e não são. Né? O americano ele fez a versão dele de Sodoma e Gomorra. Não é isso? Ele destruiu 2 cidades. Deus destruiu 2 e eles foram lá e destruíram 2. Observe que tudo aquilo que Deus fez, o homem vem fazendo igual. Exemplo, Jesus nasceu de uma maneira, né, extraordinária, ou seja, não houve contato físico do pai biológico com a mãe biológica, né, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, inseminação artificial. Não é isso? Isso está em curso. Ok? Há mais de 2 décadas eles já estão fazendo isso. E para complicar, no ano passado Israel conseguiu fazer um embrião humano de célula-tronco sem espermatozoide, sem óvulo. Sim. Então observe que tudo aquilo que já foi feito, em algum momento, pelo divino, o ser humano atual, aspa, a inspiração atual, exclamação, vem buscando fazer, inclusive no conceito de eternidade, né? Porque nós temos a Agenda 2030, que agita todo mundo aí, mas tem uma outra que é a 2050. E a 2050, quem chegar lá, tecnicamente não morre mais de viver. Ou você vai para um corpo clonado,
ou você já está no processo de rejuvenescimento, ou no processo de anti-envelhecimento, ou transferência de consciência para um corpo cibernético. Meu Deus. Já está em curso. Ok? E a gente Parte vê em disso filmes... acontecendo nos Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. Agora você vê, esses caras estão querendo matar-se e matar todo mundo. Né? E eles estão investindo na questão vida longa. de alguém ter vida longa, eterna. Compreendeu? Quem é Putin? Servo de Deus, né? É mesmo? Por que não? Se você pegar Nabucodonosor, ele era o quê? Servo de Deus, ungido de Deus. Nabucodonosor, Dario, Assuero e Axés, que era um sanguinário, que era um deus na Pérsia. E ele foi o cara da reconstrução dos muros de Jerusalém no período de Neemias e Esdras. Foi ele que liberou Neemias, ele deu as cartas, ele deu o recurso para a reconstrução. Ou seja, Deus usa quem quer, do jeito que quer. E, na realidade, ele não tem que prestar conta nem para você nem para mim. Sim. E é complicado na nossa cabeça, de repente você vê algo muito ruim e você atribuir isso como sendo de Deus. Porque te ensinaram que Deus só era bom e que Deus ia cuidar de você o tempo inteiro e que a vara não iria ir na direção daquilo que está errado. E se você olhar, né, o Deus do Velho Testamento, é dessa maneira que ele agia. Comeu, não leu, o pau comeu. Aí veio a graça, né? Jesus foi lá e pagou o preço. Aí o pessoal distorceu o conceito da graça, porque Hebreus 10:26 diz o seguinte: não há sacrifício possível para um pecado premeditado. Olha. Então, no momento que você sabe o certo e você faz o errado, não há o que ser sacrificado. Pedro vai mais longe, ele diz que a porca voltou espojadouro de lama, o cão voltou para comer o vômito. A coisa é muito séria. Só que isso não é ensinado no tijolo. O tijolo foi para o conceito da prosperidade, né? E que agora nós vamos entrar no período da carestia. O que é o tijolo? O tijolo são as igrejas. Você deve estar em casa falando assim, gente, o que é esse tijolo? A igreja estabelecida. Tá. Construção. Institucional. Sim, desculpa. A Constituição institucional. O Brasil, nós temos 33 mil denominações, IBGE 2016. O último, não vi a publicação de atualização. Né? Isso Brasil. Né? A parte da Cúria Romana são 24. Né? São 24 igrejas católicas sobre a Cúria Romana. Recentemente, inclusive, a da Alemanha rompeu com a Cúria Romana. Ela mantém o nome, mas ela já se assumiu progressista. Quando o Chico foi lá e se levantou, né? Como tem mais ou menos 2 anos, ele falou que a Bíblia ela não dá mais conta, que é um livro, né, que tem que ser substituído. Inclusive, Chico é o Papa, viu, gente? Isso é você que está dizendo. Não, né? tá, ok. Aí eu Chico, não estou mais dizendo, Chiquinho, esquece. Chiquinho, Chicão, é melhor ficar no Chico, né? Inclusive o Chico está querendo ir embora, né? Está dizendo que vai embora, né? Vamos ver se Chico vai embora. Mas Chico fez o quê? Ele falou que a Bíblia... Não, é verdade, Chico falou que a Bíblia tinha que ser substituída. Chico falou, né, que também nós tínhamos que nos unir ao Islã, e ele fundou o Crislã, né? E não satisfeito, ele inaugurou em 2023 o templo da religião única em Dubai e está participando ativamente da criação da Line, a Nova Babilônia. Né? Você sabe que dentro de 2 anos a Nova Babilônia ela já vai estar em operação, né? Com 6 milhões de pessoas morando lá, né? Aquela bendita cidade está sendo feita no deserto. É forte. Vamos falar em construção, pegando esse gancho? As pirâmides? Quem fez as pirâmides? Não, bunker. Boa pergunta, né? E agora? Porque a gente vê um cara desse nível, né? O Mark Zuckerberg, esses dias aí estava na mídia, mostrou o bunker do cara, assim, e você vai poder me falar um pouco melhor disso, porque você já esteve dentro de um. Como que funciona? Por que você acha que as pessoas fazem isso, esses caras assim com muito dinheiro? Por quê? Veja bem, o período da Segunda Guerra Mundial ensinou um monte. Tá? Então, os bombardeios fizeram um estrago. Né?
Londres, até hoje, você tem bomba lá. Vira e mexe, você morou lá, sabe disso. Vira e mexe, eu acho uma bomba lá, mobiliza debaixo do tudo, asfalto, mobiliza aquela coisa toda. Então, o negócio é muito grave. Então, eles entenderam, né, os sobreviventes, os que vieram depois, que era necessário criar o quê? Abrigos. Mas com condição de ter o quê? Alimento, né, água e sistema de refrigeração. Eles entendem hoje, depois do relógio do Apocalipse, lembra? Eu já falei num dos episódios sobre isso, o relógio do Apocalipse, né? Nós temos um relógio que foi criado pelos cientistas na área nuclear pós Hiroshima e Nagasaki. E eles estabeleceram o que seriam os efeitos que causariam a aceleração desse bendito relógio que justificariam o apocalipse global, ok? Inclusive, na atualidade, eles já colocaram que nós estamos nos últimos minutos desse bendito relógio, depois do conflito da Ucrânia. Não vi nenhuma atualização depois do conflito de Israel, porque aí andou mais. E agora, com a entrada do Irã, movimenta mais, e a ameaça do Putin, do Satã 2, e ele dizendo que ele tem 16 para lançar em cima do Ocidente, também acelera mais ainda essa situação. Então, nós devemos estar aí talvez a 3, 2 minutos do apocalipse. Esse é o quadro que se desenha, né? A pergunta é, nós passamos por isso e ainda vamos viver o desdobramento disso? Que eu creio que essa é a pergunta que você está se fazendo e a galera se faz em cima disso, né? Pelo que eu estudo, a resposta é sim. Tanto é que eu tenho, né, orientado o pessoal a montar núcleos de acolhimento, núcleos de empreendedorismo, parar de brigar com a família, parar de brigar com o vizinho, parar de brigar com o pessoal da comunidade e começar a tomar medidas inteligentes. Primeira medida, estocar alimentos. Isso nós temos que fazer. Estocar água, isso nós temos que fazer. Repensar o sistema econômico-financeiro, porque vai vir o Drex. Ok? Então, tudo que é dinheiro de papel que tu tem em casa, né, vai simplesmente perder o valor em milésimos de segundo. Você vai dormir com dinheiro de papel e vai acordar dentro do Drex. Isso já tem uma data, e é digital. É dezembro agora, de 2024. E o Pix foi um primeiro passo para o Drex. Ajudou a gente um monte, né? Facilitou a nossa vida, né, de montão, mas hoje a gente tem uma nuvem que movimenta o dinheiro e, detalhe, a China já está trabalhando com um sistema de remuneração baseado em pontuação. Se você é obediente, você pode comprar, você pode vender, você pode ir ao mercado e fazer suas comprinhas. Meu Deus. Se você é desobediente... O que seria essa obediência? Essa obediência é você cumprir aquilo que está sendo estabelecido democraticamente, monocraticamente para a sua vida. Então, alguém está dizendo para você a maneira como você vai viver e porque você é uma pessoa obediente, você vai fazer o que está sendo mandado de maneira monocrática. Então, observe, e eu ganho bônus por isso, né? Para continuar o gado. É muito show. Você vai conseguir comer a tua raçãozinha de farinha de inseto. Inclusive, tivemos uma cidade nossa agora no Nordeste sendo invadida pelos besouros lá, né? Que eu espero que a população tenha recolhido aquele, botado no caldeirão já e preparado um guisado ali para a galera poder já se acostumar com a ideia de comer. Porque o que está acontecendo? Nós estamos com um grande desequilíbrio, isso é fato, né, no ecossistema. O ecossistema está desequilibrado, né? Inclusive no nível de fertilidade de todas as espécies reprodutivas com características da cadeia alimentar. Você sabia disso? Não. Isso é grave. Vou lançar meu meme, posso? Lógico. É grave, é grave, é grave, é grave. Por quê? Está sendo ameaçado. Na verdade, está sendo ameaçada a cadeia alimentar, cara. Então vai sobrar inseto, né? Eu postei recentemente aí uma hollywoodiana comendo tarântula lá e servindo para as crianças, dizendo que é maravilhoso. Eu vi. Comendo aranha, barata, percevejo, comendo grilo, essa coisa toda, né? Em cima disso. Então você vê que nós estamos sendo empurrados
para uma alimentação reptiliana. A pergunta é se você é réptil. Mas você está sendo empurrado para sentar à mesa com um réptil. Você já pensou nisso? Sim. E lá na Rússia tem um cara matando o réptil. Meu Deus! Olha só, Jesus! Quer dizer, o que isso tudo significa nesse jogo dessa nova estrutura mundial? Né? Significa que nós temos mensagens veladas, mensagens preditivas, né? Esse bendito filme aí, né? O Dia Depois da Gente, não é isso? O Mundo Depois da Gente. Qual o nome? O mundo Depois de Nós, o Mundo Depois de Nós. Tem um rolo desse aí, o pau tá comendo lá. Aí você vê, você vai me ver esse ano todo de azul. O que significa isso? Boa pergunta. Você tem que perguntar o que não significa isso. Aliás, não tá. Porque os caras na China estão pintando os telhados de azul, a Rússia está pintando de azul. Aí a gente não sabe por quê. Não sabe por quê. Lá no Havaí queimou tudo que não era azul. O que era azul não queimou. Por quê, gente? Boa pergunta. Porque o laser não passa pelo azul. Ai, que medo! Não, é para você usar azul. Azul é a cor da moda, né? Eu vou passar a andar de azul. Né? Lembra o pessoal da TIM? Sim. Né? Falar nisso, gente, ó, a Vivi e eu estamos abertos a patrocínios. Por favor. A TIM, ó, é a hora de você patrocinar a gente aí. TIM, eu posso, você pode. Isso, né? Mas a TIM já deu o tom quando botou os caras de azul. Sim. Já era uma mensagem preditiva. Tá? E o Itaú, a pedrinha? E o cubo? E a sociedade do cubo? Olha só. O Itaú, e os Smurfs? Não, aí top de linha. Né? Esses caras têm perfil de cearense. São doentes. Cearense. Não. Os Smurfs devem ser cearenses. O pessoal do Ceará está dando um banho. Os caras do Ceará estão na frente. E, na verdade, inclusive, eles estão saindo com carro voador. Né? O cearense já tem um carro voador dele lá. E o pessoal do ITA aqui já pensa em ir para o Ceará, porque as cabeças mais brilhantes do ITA aqui em São José são cearenses. Você sabia disso? Não. O pessoal do Ceará. Um abraço aí ao pessoal de Fortaleza. Quero comer um siri com vocês na lata. Botar o siri na lata. Mas o cearense é o cara da hora. Olha só. E durante quanto tempo o pessoal, né, detonou os nordestinos? E agora as mentes mais brilhantes do país são da origem do Ceará. A pergunta é, o que o cearense está comendo? Meu Deus! Jesus! Siri. Qual é a base da alimentação do Ceará? Isso é algo que a gente tinha que olhar com carinho. Eu não estou vendo nenhum pesquisador indo lá para levantar o que o cearense está comendo, a água que eles estão bebendo, mas fato é que, cognitivamente, o Ceará está virando uma potência. Está virando uma potência. Ceará, olha pra gente aí, viu, Ceará? Isso, o pessoal aí do Ceará, nós estamos abertos, né? Você tem um fenômeno nas mídias, o Whindersson Nunes, Piauí. Sim. Olha só, o cara é um gênio, o garoto é bom, o garoto é bom. E o Piauí, com o mel, a pitocina e o próprio verde e vermelho. Muito do que você come aqui em São Paulo vem do Piauí, você sabia disso? Não, é grave, interessante. É grave. Doutor, tem uma coisa mais grave que eu acho que assim, amedronta a maior parte da população mundial, que seria uma... Não, vamos chegar no carnaval, aguenta aí. Não, que seria a próxima pandemia. Verdade. Vamos falar disso? Porque é um assunto que deixa todo mundo muito assustado, porque ficaram com trauma do COVID. Deixa eu começar a dizer algo que já está acontecendo aqui na mesa, né, gente? Olha só. Colocaram passas, mas o pessoal da técnica comeu a metade. Tá aqui. Colocaram o amendoim. Na verdade, a gente roubou e a da técnica comeu a metade e disse que era a comida dele, a ração dele. Ração. Olha onde o negócio vai. Tá? Mas então, a parada é o seguinte: o que está acontecendo? Nós temos hoje, né, o amiguinho de Wuhan, né, e com ele ou o irmão, ou o primo, ou toda a família vindo. Porque nós temos essa bendita pneumonia lá que lotou a China, né? Então, aquela discussão se é uma variante, se não é variante, se é algo novo, se não é. Fato é que aconteceu algo ali na China. Aspas, já aconteceu, eu não tive lá. Eu preciso que alguém que esteve lá mande para você dizendo que, de fato, aconteceu aquilo que mostraram. Difícil, né? Logo depois ele morre. Então, tu imagina. Então,
mostraram isso. Então, vamos colocar bem desse jeito, né? Em cima, mas fato é, tem alguma coisa lá. Nós temos o cara do Peru, né? Que resolveu também passear. Então, temos um cara do Peru passeando. Nós temos um indiano, que é o Nipah. Esse cara já foi achado aqui no Brasil. Ele já está no Brasil. Então, o cara do Peru está aqui, o cara da Índia está aqui, o cara da China está aqui. Eles gostam de vir para cá, né? Aí o americano foi lá e mostrou o cervo zumbi. Você vai me ver vídeos treinando com estilingue, jogando bola de vidro e arrebentando, né, alguns alvos que eu vou estar colocando, que eu tenho que me preparar para o ataque zumbi. Então, você... Fale mais sobre isso, por favor. É grave, porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos e já em, parece que 4 distritos canadenses, os cervos já apresentaram essa doença zumbi e que altera o comportamento, deixa totalmente fora de si, babando, e ele se torna uma ameaça ao que está ao redor. Observe, um tempo antes, por acaso, houve alguém que de maneira, né, beneficente resolveu vacinar toda a estrutura selvagem de animais com perfis mamíferos dos Estados Unidos. Você sabia disso? Que houve uma fundação, eles vacinaram. Sabe e lá. agora os bichos estão diferentes. É só coincidência, né? Que só loucura! Coincidência. Você está dizendo, né? Você está dizendo. Então, mas eu vejo que alguma coisa interferiu. Sim. Né? E agora está dando ruim nos bichos. Ok. Aí já disseram que o que é do bicho vem para o homem. Né? Quem estuda epigenética sabe que isso não acontece assim, mas está ficando assado. Né? O que era assim está ficando assado. Compreendeu? Por quê? O nosso gene, né, ele não interage com os animais. Então, o que era tipicamente humano ficava em humanos, o que era dos animais ficava nos animais, salvo o quê? Uma interligação. Né? Você tinha que ter uma interligação, um processo de contaminação. Sim. Ok, né? Vimos isso na peste negra, lembra disso? Sim. Que eram os ratinhos que iam lá, comiam e passavam adiante. Comiam os corpos e passavam adiante. E a solução foi o quê? Vamos cremar tudo, vamos queimar todo mundo, e o problema parou ali. Então, na realidade, hoje, você tem essas 4 cabeças, você tem uma 5ª cabeça que está em curso, né? Que é esse mix de problemas no Brasil, ó, Zika vírus, chikungunya, dengue, febre amarela, varíola, tuberculose, meningite, tá tudo isso andando por aí. Você sabia disso? Tá tudo andando por aí. Ok. E se não bastasse, né, nós temos a reunião acontecendo agora em janeiro de 2024, né, sobre a doença X. E a doença X, ela mata 20 vezes mais do que o amiguinho de um ano. A doença X seria a próxima pandemia. Você vai fazer o que eu estou dizendo, né? Você vai dizer, você que está dizendo. Não, eu vou colaborar contigo. Né? Eles disseram, né, de que vai vir algo que eles não sabem dar o nome, mas já é pré-resistente, já está entre nós e que vai varrer o planeta antes de 2030. Quem resiste, gente? Eu e você, mais a técnica, né? Porque estamos comendo passas, estamos comendo amendoim, estamos bebendo água e tomando vinho. Meu Deus, é vinho mesmo? Negócio aqui é bom, negócio aqui é bom. Aí você vê, então na realidade, né, você tem que o quê? Elevar a tua imunidade. Isso é fator 00. Dica para a galera, né? Ozônio. Consumam ozônio, se tratem com ozônio agora. Agora. É para fazer a parada do ozônio agora. Eu já estou fazendo, né? Vou meter a Tenente no ozônio, o Alex no ozônio. Estou pensando em meter a Lizinho, o Tyron também, os cachorros tudo no ozônio. Por quê? O ozônio, mas ele você te fala ajuda... do interno, né? Aquele que eles fazem de aplicação. De aplicação. Porque o ozônio ele vai te ajudar nos processos inflamatórios pré-existentes e vai desarmar os gatilhos biológicos. Inclusive, para a galera da picada, uma boa dica é o ozônio.
Né? E junto disso nós temos um conjunto de fitoterápicos, o Ora Pronobis é top, não há contraindicação, né? Todo mundo deveria estar comendo 10 folhinhas de Ora Pronobis aí para elevar a imunidade. O problema é que nós estamos tão perturbados que nós não estamos fazendo planos de contenção, contingenciamento, prevenção e correção. Observa como é que as pessoas estão. Todo mundo anestesiado. O pessoal já anda pela rua, e eu tenho visto muito isso, as pessoas olhando no vazio. Isso é muito sério. Tá? Muito sério mesmo. Né? Porque as pessoas estão ficando desconectadas. O cérebro não está conseguindo fazer conexão. Compreendeu? Inclusive, o evento que a gente vai fazer na Suíça chama, né? Um deles é ativação e o outro é conexão. Né? Conexão XX e XY, né? Porque bagunçou geral as conexões. E hoje as pessoas elas estão distantes da sua saúde interna. E você tenta, via, né, os fármacos, compensar o dano, aumentando o dano. O que as pessoas precisam entender é que nenhuma medicação ela foi feita sem levar o nome droga. Todas elas tem como perfil, né, atender uma coisa A, porém provocar um resultado B, C e D que provoca a demanda de mais uma droga, mais uma droga, mais uma droga. E hoje, eu não sei como está aqui em São José, mas no Rio de Janeiro, no meu bairro, 1 milhão de habitantes, nós temos para mais de 200 farmácias. Entendeu? O povo está muito doente. Ok? E as pessoas estão ficando cada vez mais doentes porque se alimentam mal, bebem uma água de péssima qualidade, né? Estão inflamatório, né? Processo inflamatório, açúcar direto, embutido, enlatado, conservante, refrigerante. E para ficar melhor, a bendita da Totatola botou na fórmula delas, isso já vai uns 6 meses, né? Que o tio Bill comprou, né? O mRNA. Então, né, por quê? Porque eles querem, de alguma maneira, provocar, de fato, uma modificação no DNA humano. Então, você e eu, né, somos hoje a última geração biológica analógica na Terra. Tá certo? Então, quando eu olho as minhas netinhas, né, eu tenho certeza que elas vão lidar com pessoas modificadas geneticamente, que vão se apresentar para elas híbridos, que vão se apresentar para elas cibernéticos, que vão apresentar para ela, né, o raio que o parta, porque é dessa maneira que a coisa está acontecendo. E nós, os analógicos biológicos, nós temos que ser exterminados do planeta. Aí eu fundei a resistência humana global e nós estamos com a resistência da fé cristã, porque essas duas coisas, Vivi, elas são determinantes. Quem é humano, analógico, biológico, tem que tomar atitude. Nós temos que começar a entender isso. A questão das comunidades inteligentes, a questão do tipo de alimentação que a gente vai fazer, o tipo de pessoas que a gente vai se relacionar, o tipo de negócios que a gente vai se envolver. Tudo isso é primordial para a gente atravessar o século. Mas você mesmo, você tem 2 rapazes que vão atravessar o século, ok? Os seus filhos tranquilamente vão chegar ao final do século, salvo uma hecatombe, né, uma catástrofe, ok? No processo natural, os seus filhos vão atravessar o século. Agora observe, a partir agora de 2030 entra o 6G. A partir dali, de 5 em 5 anos, vai entrar 1G, ok? Então, você imagina que nós estamos falando de 7 vezes 2, 14, com mais 6, 20. Então, teus filhos, eles vão viver num ambiente 20G. Você consegue conceber o que é 20G? 20G significa desintegrar aqui e materializar ali. 20G significa que a comida ela vai surgir do nada, Jackson, diante de você. Né? 20G significa que você não vai mais usar equipamentos. Você vai estar usando o teu cérebro para movimentar as coisas e para fazer as coisas. Significa que em 20G o cara não precisa ter nem mais pinto no 20G. Meu Deus! Fale mais sobre isso, por favor, querido. Sério? Como assim? Não, isso é sério. Porque tudo que você não usa desaparece, né? É uma questão da epigenética, não é isso? E a galera está buscando mais prazer mental do que o esforço físico.
Então vai haver o total desinteresse. Ó, já não vai precisar do ato sexual para gerar uma criança. Você vai comprar isso no supermercado, no Mercado Livre, né? E quem está aí, daqui a 10 anos, vai ficar rindo. Bem que o doutor Alex falou. Olha o que o ancião disse. Eu estou podendo comprar uma criança agora pela internet. Eu vou lá, boto a cor que eu quero, o tipo de altura, o tipo de pele, o tipo de cabelo. As pessoas vão especificar o que querem comprar. Comprar. Ok? É desse jeito que vai acontecer. Fora o fato de eu poder incubar alguém para eu me hospedar dentro dele. Meu Deus! Meu Deus, fale mais. Meu clone, né? O meu clone, porque eu faço a transferência da minha consciência para o meu corpo novo, ok? E nesse corpo novo eu posso botar uma dimensão, por exemplo, eu gostaria de ter 1,80 m, isso é fato. Eu gostaria de ter os olhos verdes, isso é fato. O meu cabelo encaracolado que foi embora, gostaria que ele retornasse. Então, o próximo corpo eu vou lá e conserto aquilo que eu acho que era defeito. E transfiro a minha consciência para esse corpo. Muita loucura, né? Falando desse Mas assunto... isso é real. Isso Sim. já não é papo de hospício e nem de botequim. Isso já é ciência que já está em curso. Isso já está acontecendo, né? E para você jogar isso em escala industrial, significa que os protótipos já foram testados. Já aconteceu. É isso que às vezes eu fico olhando o nível da ignorância das pessoas nesse tempo, porque elas estão agindo como se o troço estivesse muito longe. E na realidade ele que está atrasado, ele está fora do compasso. Você imagina, olha só, a inteligência artificial ela vai desempregar até 2030 metade da população brasileira. Isso é fato. Fato, isso é fato, não é fake. Isso é fato, isso é dito. Isso está provado cientificamente. O Elon Musk, o ano passado, 2023, disse o seguinte: eu vou produzir em 2024 milhões de robôs para o mercado de trabalho. Uhum. A China falou a mesma coisa, milhões de robôs. Ok, milhões de robôs de um lado, com milhões de robôs do outro, eu não preciso ser nenhum matemático para saber que milhões de seres humanos vão perder seus empregos. Ok? Uhum. Porque agora eu tenho um robô fazendo. Ok? Você vai comprar um robô da Tesla hoje por algo próximo de R$100.000. Ok? Se você fizer a conta de um funcionário, né, pagando 5 anos, se ele financiar em 5 anos, fica mais barato comprar o robô. Uhum. Percebeu? E aí você tem assistência técnica ainda, o cara trabalha 24 horas, não tem férias, 13º, não tem apurrinhação nenhuma. Não come. E não tem sindicato. Meu Deus! Eu estou querendo fundar o primeiro sindicato de robô. Se você quiser ser minha sócia, eu estou pensando em fundar o sindicato, porque você pode. É ser dono do sindicato. Você pode. Eu estou pensando... Eu posso, então nós vamos fazer o sindicato. Você pode. Isso, vamos montar o sindicato do robô. Por quê? Porque os robôs vão ocupar a empregabilidade humana. Alex, o que isso significa? Classes C, D e E extintas. Uhum. Vou repetir. Classes C, D e E extintas do mercado de trabalho. Toda a parte operacional vai ser substituída. Ok. Aí o pessoal de TI, não, nós estamos tranquilos. O ChatGPT está programando. Está fazendo o papel dos desenvolvedores. Então, vamos pegar B- e B+, também vão estar entrando em processo de extinção de 2030 a 2050. Então, vai sobrar o quê? A mais e a menos. Sim. Essa é a tendência. Eu preciso falar de 2 outros assuntos muito importantes. Falando disso que a gente está falando de robô, enfim, a gente vai entrar dentro de uma área agora bem delicada, que muita gente acha que é loucura, que são os extraterrestres. E você veio com o assunto de um intraterrestre. Vamos lá, porque a gente fala extraterrestre, a gente acha que é uns bichinhos verdes. Azul. Os bichinhos azul. Aí essas pessoas, né, entre aspas, elas estão aqui? Uma boa pergunta. Se você olhar o texto bíblico, né, no capítulo 1, já foi suprimido em várias traduções o conceito dos exércitos de Deus. Eles são feitos entre o dia 4 da criação, muito próximo da rebelião de Lúcifer.
Você tem que lembrar que em Ezequiel, quando se fala da rebelião dele, se fala de que ele recolhia adorações, está no plural, e levava ao trono de Deus. Pouco ou muito sério. Significa que haviam seres que já praticavam o culto e a adoração a Deus. Ok. A Bíblia fala em Senhor dos Exércitos. Já foi retirado esse termo Senhor dos Exércitos, tá? Senhor do Exército. Capítulo 2 de Gênesis já foi modificado. Os caras modificaram. Então, a Bíblia vem passando por muitas modificações. Eu sempre oriento o pessoal, se você quer ler Bíblia, o ideal é você conseguir uma tradução antes dos anos 80. Esse é o ideal. Você vai encontrar algo muito menos mexido do que as traduções pós isso, porque eles foram suprimindo textos. Tem muitos textos que foram suprimidos e modificados. Tá certo? Mas vamos lá então. Então, na Bíblia, fica muito claro a presença, ok, dos nefilins. Isso está, inclusive, lá em Gênesis 6. Né? E essa rapaziada são o quê? Né? Por isso eu vou fazer a leitura do livro de Enoque. Eu te falei sobre isso, né? A galera que está aqui se liga lá no YouTube, Dr. Alex Alves, que nós vamos ler os 5 livros de Enoque. O pau vai comer mais o de Zacar. Tá? A gente vai buscar lá. Porque no livro de Enoque ele dá conta disso e chama de guardiões, inclusive. Né? E que eles são rebelados e vêm até a terra, se envolvem com as filhas dos homens e modificam o DNA humano, olha só, e nascem gigantes, não é isso? Em cima desse processo. Ok. Nós temos hoje o DNA humano sendo de novo o quê? Modificado. Apocalipse 6, é só dar uma olhadinha. Gênesis 6, Apocalipse 6 faz a correlação, o primeiro e último livro bíblico. Então, na realidade, você tem vários sinais na Bíblia da presença desses seres entre nós. Olha só, várias vezes isso. Jesus chega ao ponto de dizer o seguinte, que existem ovelhas em outros apriscos. Meu Deus! Está lá ele falando, ovelhas em outros apriscos. Está no plural. Apriscos, plural. Planeta Terra é um aprisco. Né? Ele está falando em outros apriscos. Então você imagina o que isso significa. Ok? E hoje, o que nós temos? Nós temos ainda, na verdade, a galera de dentro do planeta. E aí você vai achar referências disso no livro de Malaquias e no livro de Zacarias, falando sobre isso. E aí o Senhor fala, ó, se eles estiverem na estrela, eu pego. Se estiver dentro da terra, eu pego. Se estiver debaixo d'água, eu pego. Ele fala, inclusive, de cidades aquáticas que estão debaixo da água. Ok? Hoje, nós já sabemos, né, que o planeta não é do tamanho que nos disseram. Meu Deus! Hoje nós já sabemos, né, que além da Antártida há vida inteligente. Meu Deus! Sim. Quer dizer, e hoje nós já temos indício que a Atlântida aparece já já, Jesus. E aí a pergunta é o quanto nosso cérebro vai aguentar termos acesso a essas informações e o quanto a nossa fé infantil ela vai sobreviver ao impacto de tudo isso, sim, já que nós fomos ensinados numa base de engano de um sistema religioso que ele já está corrompido desde a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana no século II, através de Constantino. Então você imagina o impacto disso na cabeça das pessoas, daqueles que não têm o contato real, né, com o Espírito Santo de Deus, que não têm o contato real com o Evangelho, e Jesus foi incrível nisso, por quê? Ele deixou uma mensagem incorruptível. Você sabe qual é? Não, fala. Você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Evangelho é só isso. E isso ninguém corrompeu. Percebeu? Só que amar a Deus sobre todas as coisas, tarefa fácil ou difícil? Difícil. Muito. O que eu como, o que eu bebo, sim, meus difícil. prazeres, a minha carne, meu filho, meu marido, sim, minha mulher, meus amigos, meus interesses, não é isso? Então, na realidade, está se falando em altar e você colocar tudo no altar de Deus. Ação sacrificial. Você renuncia a você mesmo, toma a cruz e me segue. Tu nega pai e mãe. Meu Deus!
Deus. Sim. Mas, pastor Alex, não tem que amar a família? O Deus da família é pagão. O Deus do amor é pagão. É só olhar na Grécia. É Eros. Sim. Olha só. Jesus diz o seguinte, ó, você deixa seu pai e sua mãe. Você não pode amá-los mais do que a mim. Então, é uma relação, né, onde o homem entra numa dimensão de morte total para uma vida espiritual numa experiência carnal. É o que eu vivo hoje. Né? A gente até estava falando sobre santo, né? E aí você falou para mim que você é uma santa, não é isso, né? Santa Vivi? Sou. Santa Vivi? Você vê, eu sou o Santo Alex. E santo vivo faz milagre. Sim. E eu sou, né, Sim. arauto de vários milagres, de cura, de libertação, sim, de transformação. Por quê? O Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele faz morada em mim. Então, quando eu ajo inspirado pelo Espírito. Tanto é fato que eu não construo nenhuma linha de pensamento, nenhuma. Tudo que eu tenho que dizer é me dado na hora como agora. Então eu vou dizendo aquilo que tem que ser dito. E eu fico muito tranquilo com isso, porque eu sei que eu estou na condição de um vaso sendo usado. Ok? Beleza. O cara do outro lado, ele tem o Espírito, ele vai dizer, meu Deus, isso que eu precisava ouvir. Tem lógica, eu sou um sem vergonha, eu sou frouxo, eu estou fazendo errado e vai dar errado e alguém está tocando a trombeta, avisando que vai dar ruim. Aí uma pessoa inteligente espiritualmente, o que ela faz? Para, reflete e reorienta-se. Processo de reorientação. Então, ressignificar, reciclar e reclassificar a nossa história de vida para eu entender o que é certo e o que é errado no meio dessa bagunça que se chama a vida nossa de cada dia. Porque se os valores estão invertidos igual o polo da Terra, e eu vi aqui pertinho da gente, em Pindamonhangaba, né, uma bendita árvore que me chamou muita atenção, uma jabuticabeira, que ela inclinou. Ela é a única árvore inclinada. E quando eu olhei a inclinação dela, eu falei para o dono da propriedade, falei, cara, essa inclinação é a que está acontecendo com o polo magnético. O feixe de luz, Vivi, está entrando diferente no planeta. E a bendita da árvore mostrou isso. Ela inclinou. Olha que só. Loucura. Surreal, né? Surreal. Para essas coisas a gente passa, né? Vai passando batida, a gente não vai analisando essas coisas acontecendo. O óbvio só é óbvio para uma mente preparada. E quando acontece, né? Que a gente fala assim, preparado. agora... Você tem que estar a tua mente preparada para essa questão do óbvio, para aquilo que está diante de você. Porque, quer ver só uma coisa muito legal? Né? O açúcar refinado. Né? Formiga não come mais. Você bota um punhado de açúcar refinado, você bota mascavo e bota melaço. Você vai surpreender. A formiga vai pegar os escurinhos e o branquinho vai ser rejeitado. Gente, ó. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Que aí acabou. Não. Mas o branco está sendo rejeitado. Nem a formiga está querendo o branco aqui, está parada, porque tem alguma coisa aqui que ela entende que não é o quê? Bom. E ela vai para os escurinhos aqui da história e está levando os escurinhos da parada. Só misericórdia, meu, só misericórdia. Então você vê, você que está aí nos ouvindo, faça o teste. E depois marca aí no Vivi Pode, né? Bota lá no Vivi. Vivi, aconteceu, a formiga não levou. Eu vou fazer também. A bendita legal fazer, fazer. Porque aí você se conscientiza que tem alguma coisa que está dando errado. Ó, a gente está comendo plástico direto. Sim. Vivi. E o resultado de comer esse plástico é causar dano. Estão arrebentando com a microbiota intestinal. Lembra do carnaval? Dá tempo de falar do carnaval? Não, a gente vai falar do carnaval. Deixa eu só, antes desse negócio que você falou do plástico, que a gente está se alimentando, eu vou receber aqui um cardiologista de medicina integrativa essa semana. E eu quero muito poder falar dessas coisas, mas recentemente eu vi que encontraram restícios, né, micropartículas de plástico no coração.
de um ser humano, né? Que devem ter feito o teste e tudo. E eu fiquei assim, gente, o plástico já dominou o nosso corpo. Sim, sim, sim. E, inclusive, né, você vê que ele entrou há pouco tempo, né? Muito pouco tempo, o plástico aí, vamos botar aí meio século, não deve ter nem isso Sim. tudo, tá certo? E, bem dizer, destruiu o ecossistema, né? Os mares, os rios, Sim. lagoas, né? E o que está acontecendo lá está acontecendo com a gente também. É isso que a gente não entende. Veja bem, o vidro é milenar, Sim. não há dano, tá? O plástico, nós estamos falando de algo meio século. Isso. E já está fazendo um estrago absurdo. Agora, já que você vai trazer o cardiologista, pergunta para ele o dano do sexo anal no que tange a miocardite, né? A inflamação de coração. Pois eu Você pego anota, pra você. anota aí e pergunta, doutor, quem pratica sexo anal, se houver ruptura e se houver contaminação, há o risco de desenvolver doenças cardíacas? Meu Deus! Vou perguntar, uma boa pergunta. Ele vem e a gente vai falar sobre a vacinação do Covid também. Até porque o pessoal não usa esse termo, não, hein? Não usa esse termo, nem pergunta isso, não, senão você vai cair, eu não vou ver mais o teu. Poxa! Não pode, não faça isso, não. Tá? Você pode falar em picada de abelha, em cachaça. Você tome cuidado, tô falando sério. Vão derrubar o teu canal, vão derrubar mesmo, né? E se ficar só nisso, tá bom, senão você vai pra papuda. Então tu fica ligado, Vai virar Viviane 8 de janeiro. Não, verdade, não. O negócio é grave, tá Deus certo? me livre. Mas a gente tem que entender que nós estamos vivendo uma monocracia num discurso de democracia, né, Viviane? É isso que está acontecendo. Nós estamos diante de ações monocráticas, né? Alguns acham que sabem o que é bom para todo mundo. Esse é o princípio, né? Se você olha o conceito da democracia, é todos decidindo. Não é o que está em curso, né? Então, você não tem um conselho de anciãos, você não tem um conselho científico, você não tem a pluralidade científica se manifestando nesse tempo, né? Ou você diz que isso aqui passa, ou você já está cancelado e excluído. Ou você concorda em dar amendoim para as crianças, ou você já está cancelado e excluído. Está desse jeito. Então, nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós não sabemos se isso vai atravessar o século, ok? Mas fato é que a década atravessa fácil, ok? Então, nós temos que saber o ambiente ácido, tóxico, nocivo e abusivo que estamos vivendo dentro desse tempo, aonde alguém fala de apagão e não faz nada. Alguém fala de tempestade solar e não faz nada. Alguém me fala de pandemia e não vamos ter carnaval. Alguém me fala de problemas ligados, né, à saúde humana e o que a gente mais tem é a comercialização da doença. Então tem alguma coisa que não fecha. Alguém que diz que quer acabar com a fome do planeta e está sendo eliminado a capacidade reprodutiva dos animais. Então, nós vamos comer o bendito dos insetos, porque vai haver um desequilíbrio na cadeia alimentar, gente. Eles já estão colocando que a cadeia alimentar está desequilibrada, ok? Inclusive, a Bíblia fala das pragas do fim. Né? Tem um monte de pragazinha ali, semelhante à do Egito, né, que vão acontecer no planeta e que é consequência de tudo isso que está sendo, né, processado dentro desse tempo. E uma coisa muito legal para os ouvintes, né? Visitem uma fábrica de produção de inseto. O Brasil já tem. Visitem. Não é isso? Visitem. E aí vejam como isso está sendo processado. Meu Deus, Jesus, não é isso? Vamos deixar o clima mais leve? Vamos falar de carnaval. Carnaval é tudo de bom. Vamos beijar muito, né, doutor? Fala aí pra mim. Carnaval é tudo de bom. A gente pode beijar? Como é que funciona? Pode beijar. E é um passo, né, para o sepulcro. Não é isso? Né? Meu Deus! É verdade. O beijo de língua, né, se você der ele, em média, 10 segundos, né, e por 10 vezes, isso é fácil numa pegação, né,
Se for gostosa, então, meu Deus, a pegação, o negócio é sério. Tenente, estou chegando em casa. Ó, A Tenente, se pegação, arruma. Isso, uma pegação bem pegada, né? Você vai lá e troca a microbiota bucal, não é isso? Com o teu parceiro. Então, né, se você está beijando de língua, né, metendo um bocão lá e baba para cá, baba para lá, cuspe para cá, cuspe para lá, né? Mete a língua, vai lá no dente lá em cima, mete lá na garganta. Tem gente que gosta de meter a língua lá na garganta, meu Deus. Tanto lugar, né? Não, para tu ver os caras, né? Pra você ver. Não, até se meter nesse lugar tá pegando a microbiota também, né? Porque você tem a microbiota vaginal e penial também. Você tem a vagina e o pênis com microbiota. Ó, eu vou ser cancelada nesse podcast. Não, pelo contrário, você vai entrar como utilidade pública. Por favor, estamos às portas. E em cima diz, nós somos a porta mesmo, de um dragão de 6 cabeças que tá vindo para devorar a galera, e a galera vai mergulhar no álcool, né? Vai perder a imunidade, porque abaixa o álcool, né? Ele asfixia as células. Então, quando você tem aquela sensação de relaxamento, é você asfixiando as tuas células, você está estrangulando elas, você está tirando o oxigênio. Então, quando tu enche a cara, você toma um porre, né? Você está praticando um suicídio das células. Você está empurrando a tua célula para não respirar. Por isso, alguns chegam até o desmaio, né? Apaga, né? Simplesmente ele vai lá e apaga em cima disso. E aí, quando você vai lá e pratica o ato sexual, né? Ou, aí vamos lá, Alex, ato sexual, vamos lá. Coito oral, sexo oral. Sim. Sexo oral é com a boca. Sim. Boca na boca, sexo oral. Meu Deus. Sério? Verdade, fornicação, pecado de feitiçaria. Meu Deus. Pergunta pra galera aí, você é uma feiticeira? Não. Você é um feiticeiro? Não. Mas tu tá beijando de língua, fazendo a entrada pra cá, a entrada pra lá? Você tá fornicando. Você tá fornicando. Você tá fornicando. Eu imagino que vocês também aí não tem nem o que. A gente fica assustado com essa história, né? De falar. De quê? De fornicar? Não, de do beijo. Feitiço, não, de do beijo. Quinto dos infernos? Vai pro quinto dos infernos. Eu vou ser cancelada. Não. Vamos falar do beijo. Você tem o passaporte pro cara ter saúde e pro céu. Você tem que entender o seguinte. Todo ficante é uma porta onde você está se aliançando no mundo espiritual e no mundo carnal. Sim. Veja bem, o camarada está lá com um problema viral. Você botou tua boca na boca dele ou vice-versa, pô, passou para você. O que ele tem é teu, o que tu tem é dele, e a Bíblia diz que dois ficam um viver. É assim que acontece. Então as pessoas têm que entender isso, né? E isso vai além do sistema religioso, né? Eu sou antirreligioso, você sabe disso, né? Eu sou a favor do sexo. Façam muito sexo, faz sexo gostoso, beija na mas boca, beija na boca um monte. Pode fazer oral, o anal, quem vai dar o aval vai ser o cardiologista, só misericórdia, aí é com você mesmo e o cardiologista. E aí, mas faça isso com o seu companheiro e a sua companheira de maneira responsável, através de um selo espiritual, de uma relação aliançada e agora estabelecida, que é o casamento. O problema é que a pessoa não quer ter responsabilidade, ela não quer casar, mas ela quer fazer sexo. Sim. E aí ela parte do princípio de fazer sexo, é trocar de roupa, ir ao shopping, é fazer um lanche, e cuidar dos lugares que você está comendo lanche, né? Houve um escândalo aí falando que os caras estavam processando carne humana. Tem umas coisas calma. E lá na minha cidade andaram servindo os pratos de gaivota lá também, que o negócio é grave, a parada é grave. Então tem bolo doido para todo o planeta. Eu preciso falar da energia. Antes da gente finalizar, eu preciso falar da energia, porque assim, é que as pessoas pensam assim, só sexo. Imagina no carnaval que a pessoa sai de manhã e ela volta à noite, ela beija, sei lá. Quando volta, né? Quando volta. Vamos supor que ela beije 10 bocas, né? Sim. Você foi até tímida, essa pessoa é tímida. Né? Recatada. Você é uma boa garota, um bom rapaz. Né? Se ficar só em 10. Só em 10, né? Não, e eles perdem a conta, enfim. Sim. Mas vamos supor que beije 10 pessoas nesse dia. Sim.
Além dessa parte física, né, que a gente comentou sobre a microbiota, a gente passa um para o outro, não sabe o que está acontecendo com o flora outro. bacteriana. Sim, a gente não sabe o que está acontecendo com o outro, enfim. A parte que mais me deixa assustada disso é a parte da energia. É que o pessoal fala assim, energia, mas o que é? O que é essa tal de energia que a gente troca com as pessoas quando a gente beija? A gente até falou de um campo energético, né? Fala um pouquinho sobre isso. Na realidade, a gente tem um campo vital, não é isso? Né? Na pele, né, isso tem mais ou menos essa distânciazinha aqui, né? Bota a tua mão aqui assim para a gente poder mostrar para a galera. Né? Então, aqui, ó. Você vê, né? Aqui. Tá pegando? Isso, olha Pra só. cá? Deixa eu dar. Que aí eu vou dar uma ativada nela, né? Opa, aqui. Agora tá bem ativada. Você sente Aqui, na ó. sua? Aqui, ó. Mas você sente na sua também? Também. Ó. Dá uma esquentadinha. Não, mais do que isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Sim, esse é o campo magnético. Esse é o campo magnético. E isso é muito sério. Né? Por quê? Esse processo, ele tanto libera o ato da cura, a imposição de mãos, né, em cima desse processo, como ele também faz a transferência do estado mental, emocional e espiritual. Então, quando você está com uma pessoa muito ansiosa, você fica agitado. Uma pessoa depressiva, você não vai ficar bem. Uma pessoa em pânico, você não vai ficar bem. Ok? Então você precisa de uma blindagem. Ok? Você precisa de uma armadura. Efésios 6. A armadura, não é isso? Efésios 5, né? 5. A armadura é Efésios 5. Efésios 5. A armadura de Deus. Então você precisa estar protegido para essa interação. Então, quando você permite que alguém toque no teu corpo, né? Essa pessoa passou pela linha de defesa, ela passou pela linha de defesa natural que você tem e você criou uma ação permissional, tá certo? Tanto é fato, né? Por exemplo, meu caso, né? Eu não deixo qualquer pessoa botar a mão na minha cabeça para orar, é isso? Porque eu não sei por onde aquela criatura dita filha de Deus andou e o que andou fazendo. Mas no momento que ela colocou a mão ali, né, ela está transferindo o status quo dela para mim. É dessa maneira que acontece. Isso é real. Isso é real, tanto no campo espiritual quanto no campo científico, no processo quântico. Porque é um processo vibracional. Compreendeu? Então, quando você vai lá, né, e faz a troca de parceiro para cá, para lá, se deita com um, outro, faz assim, faz assado, você está criando alianças. Porque agora você está criando fusões a nível nuclear, bioenergético, que vão atuar diretamente no centro de energia, que é justamente o bendito do nosso intestino hoje, que nós sabemos que é um bendito de um cérebro, e de lá emana agora as fontes de vida que vão sair pela boca. Olha o que Jesus diz, né? Pela boca saem as sentenças de vida e morte. Ok? Em função de quê? De todo esse trânsito interno. Então, você é o que você está comendo, o que você está bebendo, né? O que você está respirando e as relações que você está estabelecendo. Isso é você. Mas isso então, no nós já campo temos de muita ciência, gente, né, doutora? A gente não está falando cientificamente sim. e espiritualmente. Eu te dou o embasamento dos dois lados em cima disso. Sim. Porque tanto é fato que ciência e fé agora andam juntos. A quântica reuniu os dois conceitos. Então, hoje, a gente já entende o processo da fé em ciência como um processo vibracional. E já temos pesquisas, e já se trabalha, inclusive, com a ideia da glândula pineal e o desenvolvimento dessa espiritualidade, com objetivos de mudança de realidade, interna e externa. Sim. Então, a fé, ela sempre foi, sempre será um paradoxo. Mas o que a ciência quer? Ela quer resolver tudo, para que não haja mais uma relação de dependência do homem com Deus.
Aí vai uma pergunta para quem está nos ouvindo. Você só procura o teu pai para ele pagar a conta quando você está doente. Você só procura o teu pai porque você quer ganhar um presente. De que maneira você procura o seu pai? Eu falo muito com o Alex Bill, né, que eu sou pai dele até o fim da minha existência. Né? E eu não posso ser um pai provedor. Eu tenho que ser alguém que ele estabelece uma relação de quê? De troca, carinho, aconchego e proteção. Na minha condição humana. Ok? Na minha filiação com Deus, né, independente se eu estou andando de BMW, se eu estou andando de foguete, se eu estou me desmaterializando ou materializando, eu continuo tendo meu pai. E a minha intimidade com meu pai é que me dá a minha integridade biopsico-socioenergética. Porque se eu nego a minha paternidade divina, eu perco a minha identidade espiritual e eu me torno uma casca vazia. Eu viro um zumbi. E é dessa maneira que nós estamos sendo trabalhados, para um esvaziamento total e a extinção do conceito da fé. Tu compreendeu? E aí, muito do que se coloca, né, está dentro de uma orquestração fake, porque não estão mostrando de fato, né, o que as coisas são, como são, por que são e da maneira que vão ser. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas simplesmente não se interessa. Você, quando vai lá e compra algo embalado, com raríssimas exceções, você lê o que está escrito. Já reparou isso? E normalmente você vai pelo que lhe foi sugerido, principalmente através dos olhos. Né? Então a coisa é vistosa, concupiscência dos olhos. Né? Então eu olho, aos meus olhos é bom, e aí eu me aproximo para fazer o consumo. E muitas das vezes, quando eu ponho na boca, o gosto é amargo. Né? E aí eu vejo, cara, isso não é bom. Mas era tão bonito, não é isso? Mas não é bom. Olha os relacionamentos. Quanta coisa tão bonita e tão ruim ao paladar. Tão vazia, né? Compreendeu? Hoje é o que a gente mais tem. A gente tem uma multidão de pessoas aí, né, desencontradas nos seus relacionamentos, porque elas foram buscar algo que não existia ali. Não estava presente ali, mas estava estampado na vitrine. Não é isso? E aí você, caramba, isso que está aqui, esse rótulo, é bom, mas o que está lá dentro, não. E é isso que as pessoas têm que entender. Você tem que ir além do rótulo, você tem que ir além do estereótipo em cima disso. Só que a maioria das pessoas, elas querem um processo, né, Vivi, de resposta imediata, dopamina. Né? Por que que a gente está tão viciado em internet, tão viciado em açúcar, tão viciado em Por que alguém sai para o carnaval e beija 20, 30 Por causa pessoas? da dopamina. Ele quer uma resposta imediata, ele quer um prazer imediato, e todo prazer imediato ele vai gerar uma dor de cabeça paga mais como caro, consequência. Né? Muito Tudo, mais caro. Né? Tudo que você quer mais rápido paga mais caro. Mais caro, é isso aí. O efeito fast deveria dar lugar ao slow. Né? Sim. E entenda isso. Isso é muito louco o que eu vou dizer. Né? Eu namorei 15 dias, 16º fiquei noivo, 17º casei. Com a tenente. Com a tenente. Né? Por quê? Em 15 dias, eu vi que era a mulher da minha vida. Ah, tenente, eu não precisei, merece, hein, Carla? Não, verdade, eu não precisei, né, de anos para ver isso. Sim. Né? Ok. Aí no 16º, eu falei, cara, eu tenho que assumir um compromisso. E aí, no 17º, eu me casei, de relacionamento. Lá vão 41 anos, né? 41 anos de relacionamento. Tá certo? Então, você vê que é o fato de você identificar, né, que aquela alma, ela fecha com a tua alma. O meu amor é de alma. Bonitinho. Né? Não é verdade, é de alma. Todo dia eu acordo amando como no primeiro dia. Não mudou, não mudou. 41 depois mantém a mesma coisa, você entendeu? Porque é a alma. Dá para achar isso hoje ainda? Alma. Dá. Como acha? Dá. Você vai achar isso no momento que você se desobriga das suas necessidades. Porque, quando eu descobri a tenente, eu já tinha sido noivo. Eu fiz uma treta, eu era muito doido, muito doido. Hoje eu acredito que eu seja mais doido. Né? Mais doido. Eu também acho. Mais doido, né? Mas eu era muito doido, muito doido. E muito doido, eu queria o quê? Atender
rápido uma necessidade que eu tinha. Não, eu era militar, então eu queria o quê? Falei, cara, eu já tenho a carreira, agora eu quero constituir uma família, eu quero um lar. Não é isso? Então, atira para tudo quanto é lado. Não é isso? Aí vou ficar noivo. No dia do noivado, o cara tá orando lá, o meu avô na fé, desce um raio, pau, entre eu e a noiva. Eu falei, meu Deus, um raio. Entre eu e a menina. Eu falei, Jesus. Volto no outro final de semana, a garota está dando atenção ao cachorro. Volto no segundo final de semana, a garota está dando atenção ao cachorro. Eu falei, fica com o cachorro fora. Você está vendo? Porque eu sou muito pragmático. Não é isso? Eu falei, cara, eu raciocino, né? Se já não está cuidando de mim, agora, o que vai ser lá na frente? Então, muita gente se engana porque quer. Tá certo? Porque você descobre a pessoa que vai ficar contigo no detalhe. É o detalhe que faz a diferença. Você entendeu? Então você tem que olhar o detalhe, que é o cuidado. A maneira como a pessoa cuida de você vai fazer a diferença ao longo da caminhada. Porque se você já tem alguém, né, que já não se importa do ponto de partida, o que vai ser do meio para o final? Não é isso? Por exemplo, a tenente agora, né, ela me ajudou a eu me lesionar, porque a ideia foi dela e eu fui acompanhar a tenente, que é uma atleta de alta performance. Aí eu fui correr atrás dela, aí ela andou mais, aí eu corri um pouco mais, resultado, babou 4 meses. Né? 10 segundos eu me lesionei, 10 segundos. Resultado, na Europa, nós chegamos com 2 malas, saímos com 4. Quem movimentava as malas era quem? Tenente. Só a misericórdia. Né? Ela ficou Doida. com o peso da viagem. Não, ela ficou com o peso Tadinha. da viagem. E eu olhando e não podendo fazer o quê? Nada. Sim. Porque eu nada podia fazer a não ser pedir ajuda dos outros para tentar, em algum momento, minimizar o esforço. Mas ela segurou a parada. Nós estávamos em Madrid, minha perna ficou 3 vezes o tamanho que estava, normal dela, e ela pagou um preço. Historicamente comigo, né? Os 2 filhos, né? Com a deficiência auditiva que nós temos. Né? Então, a nossa vida ela não foi fácil, ok? Mas nós nos divertimos até aqui. Mas eu sabe uma frase, você falou Essa do é a detalhe? diferença. Você falou do detalhe, e é uma frase que eu gosto muito que fala assim, no detalhe a gente entra, no detalhe a gente fica, e no detalhe a gente sai também. Então, eu acho muito importante a gente realmente se atentar para os detalhes. A maneira como a pessoa te olha, a maneira como a pessoa acorda contigo, tudo isso faz uma diferença absurda. Então é possível Entendeu? encontrar alguém. Muito, total. Só que o que acontece? Nós temos que estar o quê? Abertos. E você só consegue estar aberto, né? Por exemplo, o lance da tenente. Foi um amigo meu para Recife, aí virou e falou, né? Caramba, que geralmente a tenente é um minha amigo, prima. né? A tenente é minha prima, né? De primeiro grau. E aí o cara falou, pô, tua prima é linda. Eu falei, o quê? Qual? Que eu nem conheço. Não, eu conhecia, sabia. Aí ele falou, pô, eu estive lá, tua prima é linda. Eu peguei o telefone na hora, né? Entendeu? Diz ela que se apaixonou pela voz, né? Pela voz. Importante. E na cabeça dela, né, eu tinha 1,80 m, que é os meus irmãos, são tudo grandão, eu sou o menor da casa, literalmente. O menor da casa era eu, sou mais velho, você é isso aí. Rei Davi. Só a misericórdia, tudo grandão, eu pequenininho da parada. Sim. Mas o que acontece, né? A maneira como eu toquei na alma dela fez toda a diferença. E quando eu vi, não era o que o cara tinha dito, era mais. Muito mais, né? E do jeito que eu sou bonitinho, tu imagina, só misericórdia de Deus. Só misericórdia. Deus foi misericordioso. Os filhos é que eu digo, a misericórdia de Deus na vida deles. As netas, então, são lindas. Eu falei para ele, cara, tu agradece a Deus a mãe que tu tens, né? A genética da mãe, tá certo? Mas você vê, então, Deus foi bom comigo, né? Mas eu estava disponível. Então, muitas das vezes a oportunidade ela passa e você não está o quê? Disponível. Não está aberto. Porque a tua mente está perturbada. Você está procurando tanto que você acaba não encontrando o que está tão próximo de você. Sim. E o próximo de mim, né, era uma distância de quase 3.000 quilômetros. Né, que ela estava em Recife, foi uma oportunidade São que Paulo. Você realmente viu, né? Eu acho isso incrível. Eu acho que é incrível que muita gente, nós estamos fechados muitas vezes por relacionamento, por traumas que a gente já passou. Total.
Total. Aí a gente começa a querer só aquilo e esquece de cuidar da gente. Eu gosto de falar sempre assim, é melhor a gente cuidar do nosso jardim para que as borboletas cheguem, né? Do que a gente ir à caça de borboleta, é muito mais difícil. Isso é tão sério, Vivi, que você se deitou com 2, 3 parceiros, você já vai ter problema de convivência com quarto, quinto, sexto. Acredito. Porque a pessoa vai parametrizar. Eu acredito. Todo relacionamento, né, ele tem seus lados, né, positivos e os seus lados o quê? Negativos. Né? Você experimentou 2, 3, 4 relacionamentos, cara, olha o parâmetro. O que vai ser o quinto? O quinto, ele tem que beijar igual o primeiro, ele tem que fazer carinho igual o segundo, ele tem que ser provedor igual o terceiro. Cara, ele tem que ser gentil igual o quarto. Lascou o quinto. Coitado. Ele tá lascado. Percebeu? E é isso que eu você também, observo. porque a sua régua acaba subindo e você fica desesperado que você não alcança. O tempo inteiro. Aí você vai ficando o quê? Infeliz. E eu costumo dizer que ninguém aguenta 24 horas de infelicidade. Vai dar pau, vai dar pau. Aí você tem a galera na tarja preta, porque é infeliz. Você está com problema de fibromialgia, porque você é infeliz. Deixa eu te falar da fibromialgia. Hoje minha irmã me mandou um vídeo de uma mulher, é só um parênteses, a gente já está fechando. Uma mulher andando, nova, com fibromialgia. Ela andava 1 metro, parava, gemia, andava 1 metro. Depois que desencadeia, não tem mais jeito? Tem. Eu estou cansado de resolver isso, né? Você consegue fazer isso? Ela mora na Inglaterra? Sim. Total, Ótimo. A gente consegue. Gente, procura. Vocês que têm fibromialgia já tomaram de tudo. Sabe que a ciência fala que você não tem jeito. Não, tem total. E hoje a gente ainda tem, graças a Deus, reforço aí da modulação, né? Tanto na questão intestinal, a questão neuronal, né? Nós temos também agora o ozônio. É um trabalho mental, né? Que você faz, psicológico. Mental, junto, dependendo do grau de implicação, com outras técnicas que tem que se agregar. Exemplo, você está dentro de um prédio. O prédio apresentou rachadura, né? O que você tem que fazer? Uma análise estrutural. Né? Deu rachadura, você tem que ver o que é? A estrutura. Né? Você tem que ver as colunas. Aí você viu lá as sapatas, você viu as colunas. Pô. Aí você, caramba, eu tenho que ver as vigas. Porque se não deu problema aqui, pode ser na hora que foi feito, né, os ligamentos da coisa. Então vamos ver. Não tem aqui, não tem aqui, não tem ali. Pô, então vamos ver se tem infiltração. Vamos ver se o problema é de infiltração. Então, você tem uma série... Eu digo isso porque eu trabalhei muito tempo como consultor empresarial e um dos segmentos foi construção civil. Tá certo? Então, o que acontece? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um autodiagnóstico, é como eu trabalho, e um diagnóstico de situação. Então, a gente identifica no 360, né, a questão bio, psico, sócio e energética do cara. Né? A questão bio, né? O tipo de comida dele inflamatória pode ser o responsável pela fibromialgia. Quantos casos eu já resolvi pela alimentação? Muitos casos. Chegou ao ponto de colega meu me perguntar, né? Pô, Alex, você é nutricionista? Eu falei, não, mas eles estão comendo açúcar e o açúcar que está danando eles. Tira o açúcar, eles param de se danar. Meu Deus. Sim. Tira o leite, eles param de ter surtos. Jesus. Para o queijo, acabou a rinite. Meu Deus, quer dizer, o processo alérgico, quer dizer, quanta coisa você resolve pela alimentação. Isso é uma situação. A outra é o quê? O que você está carregando, a bagagem. O teu emocional, que potencializa a pesquisa recente, a alteração do T3 livre por causa das emoções e do ambiente. Gente, isso é uma pancada. A tireoide está dando ruim porque você é infeliz. Meu Deus! Não é por causa da tireoide que você é infeliz. É a tua infelicidade que está arrebentando com a tua tireoide e está dando ruim na T3. E deu ruim na T3, vai mexer com tudo. Toda a parte neurológica e bioquímica. Olha só. E quanta gente está com problema com o T3 livre, tratando errado, porque está tratando o T4, e o T4 é preparação para o T3, e o T4 não resolve, meu Deus! Jesus, eu vou ter que fazer naturopatia, cara. Vou ter que fazer, porque o negócio é muito sério, né? E eu sugiro quem está nos ouvindo, se puder, né, virar um naturopata, um biomédico. Está na hora da gente entender dessas coisas. Aí você falando da fibromialgia, então tem um processinho que você segue para a pessoa. Com certeza. É muito legal. Se você conhece alguém, com certeza. Em média, a gente tem resposta de 21 a 90 dias.
Maravilha. A resposta é muito rápida. Eu acho que não custa, se você tem ou conhece alguém, por favor, leve essa informação até ela, porque igual quem tem quadro, sabe o que é. É igual ansiedade crônica, depressão, né? Tem gente que fica em processo medicamentoso 15, 20, 25 anos. Eu canso de receber isso. 3, 6 meses a gente resolve. O que a gente resolve? Né? A gente vai atrás da origem do problema. Sim. É o que deveria ter sido feito lá atrás, há 15, 20, 25 anos. Sim. Pô, você sofreu um abuso sexual. Cara, e a parada tá vindo daquele abuso sexual, daquele abuso psíquico, daquele constrangimento, daquela vergonha. Uma vez que aquele material vem à tona, você ressignifica, recicla, reclassifica, acabou o problema. É mágico? Não, é enfrentamento. A gente quer enfrentar? Não, a gente quer se drogar. Não é isso? Comida é droga, bebida é droga, medicamento é droga. Então você se droga porque você não quer resolver os problemas. Meu Deus! Você é um drogadinho. Meu Deus! Você está mergulhado na internet porque você não quer viver o teu casamento falido. Meu Deus! Ou melhor, você não quer resolver os motivos que estão levando o teu casamento a falir. Jesus! Aí você quer viver uma vida plástica. Paralela. Não, a vida plástica, né? Porque o que está lá do outro lado não é a tua vida. Sim. Ok? A tua vida é o que está acontecendo aqui agora. Você concorda? Uhum. Aí você é infeliz vivendo uma falsa felicidade, que é o que os outros estão colocando ali, como se ali, sem filtro, aquilo fosse verdadeiro. E não é, Vivi. E não é, né? Eu diria que hoje, para cada 10 coisas que a gente vê aí nas mídias, sem correr risco de errar, 9 são fake. Né? É filtro, não é isso, né? A pessoa vai lá e ela altera, ela maqueia a bendita da realidade. Tu entendeu? Eu vivo uma experiência muito legal quando a galera me conta que diz, pô, mas só é igual o que eu vejo. Ainda bem, né? Só a misericórdia, né? Você é tão simples mesmo assim. Você está vendo? Né? Eu fui lá em Pinda lá almoçar com o pessoal lá e a menina falou, poxa, eu não podia imaginar que o senhor era desse jeito que o senhor sempre mostra para a gente. A gente fica sempre na dúvida se aquilo é aquilo mesmo. E aí a pessoa tem contato com a gente, né? E aí desmistifica a mistificação que ela faz. Ok? Mas o inverso também é real. Né? Muitas das vezes você vai ter acesso, né, a uma figura pública e aí você se assusta com a conduta, com a ignorância, né, com a maneira como ele lida com as coisas fora da telinha. Né? A vida é o que nós estamos vivendo fora da telinha. Né? E se fora da telinha eu não sou empático, eu não sou gentil, né, eu não sou inteiro, né, aquilo que está ali é um personagem. Então eu diria que hoje muitas pessoas estão vivendo personagens. Gente, pegando esse gancho, eu gosto muito quando você vem aqui, eu me sinto uma boba, e isso eu adoro. Porque quando a gente é bobo, a gente aprende, né? Eu me sinto muito, assim, honrada toda vez que você topa, de verdade. Eu sou muito feliz de poder ter encontrado você e parece muito louco tudo, mas é aquela história. Eu tô feliz em daqui a 10 anos o pessoal assistir o podcast. Nossa, o podcast da Viviane já adiantou essas coisas todas com o Dr. Alex, que teve lá, enfim. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Por favor, sigam o Dr. Alex nas redes sociais dele, sigam o podcast, se inscrevam no canal. Eu preciso bastante de inscritos aqui no canal do YouTube para a gente levar essas informações para o maior número de pessoas. Doutor, muito obrigada. Dê um salve aí para a galera. Gente, muito obrigado aí. Agradecer o meu amigo ali, quase dormiu. Quase, o pessoal da terra dormiu, ele não? Ele dormiu, super não? te curte. Rapaz, ele ficou ali. Né? Acho que ele ficou viajando ali. A técnica trabalhou bem, bem. Mas quero agradecer demais aí o carinho de vocês aqui com a gente, né? Todo o trabalho que vocês têm feito, né? E é uma honra poder estar aqui, né? Eu vejo em você a certeza de que o trem continua. É isso? E isso me motiva muito, quando eu vejo os jovens se envolvendo para, de alguma maneira, a gente mudar o game, né? Porque é uma corrida de bastão, né? Eu já estou chegando e botando o bastão na mão. Alguém tem que pegar e correr, né? Tem que pegar e correr. E eu tenho que acreditar que vocês vão correr o suficiente para eu completar a carreira que me foi proposta. Né? E eu poder deitar, né, sossegado de que o que eu tinha que fazer de melhor
a gente fez. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui no Vivi Pode e dizer para você que você pode. Você pode. Isso, é isso. Né? Você pode. Vamos aproveitar o ano 2024. É incrível, extraordinário, sobrenatural, coisas incríveis vão acontecer. Meu Sim. Deus! Se permita, né, doutor? Vamos viver o melhor de Deus agora, gente. É o melhor isso. de Deus. Se você tiver que sentar com o réptil, você senta. Fala de Jesus para ele. Não. Gente, ele voltará outras vezes. A gente vai voltar nesse assunto. Tem um assunto que eu quero que ele traga aqui assim que você lançar o dos livros, né, que foram tirados da Bíblia. Eu gostaria muito de entender um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza que as pessoas de casa também, porque eles falam assim, porque a Bíblia foi mudada, você acredita? Então, é um ponto assim importante que a gente pode trazer. A gente já deu a dica, né, de que a mensagem central não mudou, né? Sim. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o próximo como a ti mesmo. Se já seguir aquilo ali... Pô, você já está indo para o céu. Você está indo para o céu porque tu largou essa bagunça e tu já colocou a tua vida no azimuth certo, na direção do norte certo de Deus aí. Doutor, muito obrigada. Viu? Gente, eu vou terminando. Se inscrevam, por favor, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.